boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Boa tarde. Minha gente, estamos aqui em mais uma transmissão para o curso técnico em recursos humanos. Boa tarde. A disciplina é ética profissional, ética organizacional e profissional. E estou aqui no Estúdio 5, eu, o Isnaba, como diretor de imagens, a Rosário como profa assistente, e nós vamos juntos agora de 16 horas e 20 minutos até as 18 horas e 20 minutos deste dia 25 de agosto do ano de 2022. Ok, minha gente? Beleza? Uma quinta-feira à tarde ensolarada aqui em Teresina, no bairro Monte Castelo. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Deixa eu consultar aqui as minhas fontes, né, para a gente apurar aqui. Hoje é dia de quê? Só um minutinho. Aqui. Vamos lá. Cadê aqui a minha fonte? Jornais e revistas. Só um minutinho. Cadê aqui? Só um minuto. Minha gente, então vamos lá. Vejam só, nós temos aqui hoje 25 de agosto. Estamos nos... Só um minuto. Vamos apurar. Estamos a 237 dias do começo do ano, né? Olhem só. Hoje é dia da educação infantil. Volta aqui a imagem para mim, Isnaba, por favor. Hoje é dia da educação infantil. Hoje é dia do embaixador do rei. Hoje é dia do feirante. Dia da legalidade. Dia do miojo. Quem é que gosta de iniciar miojo aí? Hoje é dia do miojo. Dia da Rádio Patrulha. Dia de fundação do Linux. Olha só. Eu quero aproveitar que hoje é dia do soldado, 25 de agosto. Minha gente, eu quero aproveitar que hoje, 25 de agosto, é dia do embaixador, do rei, né? É interessante. Isnaba, pode ampliar, pode me botar todo aqui na tela, por favor. Vejam só. E aproveitar que hoje é dia do embaixador do rei para contar uma história aqui que está muito relacionado à gestão de recursos humanos. Essa história ela é do Napoleão Bonaparte, o imperador francês, que tentou conquistar aí toda a Europa no seu tempo. Então vejam, Napoleão Bonaparte, inclusive, foi dele que a família portuguesa veio fugida de Portugal e se arranchou aqui no Brasil, né, que era a colônia, né, na época. O Napoleão, ele tinha um método muito peculiar de fazer a gestão de pessoas, né, que trabalhavam, de pessoas que trabalhavam com ele, né? Então vejam, ele classificava as pessoas e de acordo com a classificação ele as alocava, né, dentro da sua estrutura de poder. O Napoleão, e ele tem muito a nos ensinar nesse sentido. Vejam, o Napoleão pegava as pessoas inteligentes e com iniciativa e as colocavam em posições chaves, em posições estratégicas e de tomadas de decisão. Então, o Napoleão Bonaparte, ele escolhia pessoas inteligentes e com iniciativa para ocuparem as funções de ministros, de generais, de embaixadores. Por isso eu estou contando essa história, porque eu me lembrei aqui, hoje é dia do embaixador do rei. Então, os embaixadores, essas maiores posições, elas ficavam aí entre as pessoas inteligentes e com iniciativa.
O Napoleão, para as pessoas inteligentes sem iniciativas, aí ele já colocava em postos de supervisão, postos intermediários. Eram os sargentos, os tenentes, os coronéis, eram postos intermediários, ok? Eram os inteligentes, sem iniciativa. Uma outra classificação que ele dava para as pessoas eram os ignorantes sem iniciativa. Para estes, o Napoleão os colocava na linha de frente. A gente pode até chamar dos buchas de canhão, vamos dizer assim. Estava lá na linha de frente, eram literalmente os operadores, eram os soldados, por aí. E as patentes logo um pouco acima, ok? Já os ignorantes com iniciativa, o Napoleão não recrutava para trabalhar com ele, porque entendia ele que ignorantes com iniciativa eram perigosíssimos para a estratégia de governança dele, de governo dele. Então, esse dia do embaixador do rei, ele me lembrou essa história, estou compartilhando com vocês. O método Napoleão Bonaparte de fazer a gestão de recursos humanos, ok? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Minha gente, Leidiane Lima aqui pelo chat do YouTube. Boa tarde. A Leidiane está falando da turma de São José do Piauí, da unidade escolar Elvídio Nunes. Beleza. Nós temos também aqui os boa tardes também aqui de Jatobá do Piauí, São José, Sussuapara. Boa tarde, minha gente. Pode botar o slide todo aí na tela, Isnaba. Vamos começar a trabalhar nesta nossa quinta-feira. Deixa eu calibrar aqui a minha canetinha mágica. A gente vai tratar na aula de hoje de... Só um minuto. Vamos trabalhar na nossa aula de conformidade, transparência, prestação de contas, equidade e conflitos de interesse. É muito interessante porque a aula de hoje também tem a ver com o dia, né? Eu acabei de dizer para vocês, hoje, 25 de agosto, é o dia da legalidade. Ou seja, operar com a legalidade é operar em conformidade com a legislação, que também tem um termozinho em inglês chamado de compliance, ok? E Daiane, boa tarde, boa tarde. A Dari Souza, boa tarde, sejam bem-vindas. Câmbio. Vamos adiante. Sou o professor Fernando Galvão, vamos juntos até as 18 horas e 20 minutos, diretamente aqui do Estúdio 5, nas instalações do canal Educação. Conhecer os princípios da governança e a aplicação na organização será o nosso objetivo de aprendizagem da aula de hoje, ok? Vamos adiante. Trabalhar, não é? Minha gente, vejam só, governança. Os agentes econômicos são movidos por interesses. Nós somos movidos por interesses. Vocês estarem aqui, nesse exato instante, assistindo a esta aula, vocês têm interesses aqui para que os movem para estarem aqui. Fiquem à vontade para compartilhar, se quiserem, pelo chat. Qual é o interesse que move vocês para estarem nesse exato instante, às 16 horas e 30 minutos, assistindo a aula de ética organizacional e profissional para o curso técnico em recursos humanos? Por favor, podem ficar à vontade pelo chat do IPTV
pode ficar muito à vontade, né? Pelo chat também do YouTube. Porque vocês estão, nesse exato instante, conectados com o canal Educação. Qual é o interesse que está movendo a atenção de vocês para cá nesse exato instante? Boa tarde, Fabiana Rodrigues. A Fabiana está falando da unidade escolar Araújo Luz, em Picos. Oi, 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 Fabiana. Seja bem-vinda. Ok, minha gente, que vocês estão movidos por que interesses? Porque tudo que a gente faz tem um interesse por trás. E isso é republicano, isso é normal, isso é tranquilo, não existe problema nenhum nisso. Ok? Tudo bem? Esse é um ponto a destacar. Minha gente, e óbvio, olha aqui, a Leidiane, para aprender, para partilhar, contribuir com a formação da minha turma. Massa, Leidiane, beleza. A Fabiana está dizendo aqui, a Fabiana lá de Picos. Os alunos têm o interesse de adquirir o conhecimento, consequentemente ter seus certificados. Isso é o interesse da galera, né? Beleza. Vejam o meu interesse. Pode voltar aqui para mim, Isnaba, por favor. Pode me botar tudo aqui na tela. O meu interesse, além do vínculo, né, empregatício, né, eu sou funcionário contratado, além das recompensas financeiras por estar fazendo o meu trabalho aqui de frente a vocês, também tenho outros interesses que não são necessariamente financeiros. O interesse, por exemplo, ao estar ministrando essa aula aqui para vocês, é via de mão dupla, né? Eu também aprendo nesse processo aqui, né? Aprendo do ponto de vista tecnológico, aprendo do ponto de vista didático, aprendo do ponto de vista da busca, da expansão do conhecimento. É via de mão dupla aqui. Sacam isso, minha gente? Então, a gente sempre tem que guiar os nossos interesses assim. É óbvio que a gente vai estar buscando recompensas financeiras, mas também as não financeiras. É uma coisa de propósito. Eu adoro, gosto de dar aula, gosto de estar em sala de aula, e percebam, aqui inclusive é num formato diferente, é num estúdio para uma câmera. No Instagram mesmo eu brinquei essa semana com isso. Foi tirada uma foto minha aqui no estúdio ministrando aula, eu já tinha tirado uma foto do retorno e da câmera, e compartilhando com as pessoas que me seguem no Instagram, né? Essa aqui é a minha sala de aula, e aqui a gente trabalha na fronteira tecnológica, eu brinquei lá no Instagram. E é bem nessa pegada, é significado, sabe? Naturalmente, uma pessoa que se dedica a ser professor, ela é movida, pode ter certeza, não somente por questões financeiras. Tem muito mais coisas que movem um professor no seu exercício profissional. Concordam comigo, mestres presenciais? Câmbio. Ok, minha gente, tudo bem? Esses são pontos muito interessantes que merecem destaque, tá bom? Beleza? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba. E aí vejam, aí a gente estende isso. Esses interesses, eles envolvem riscos no processo, de busca pelo retorno. Sacam? Tudo que a gente vai fazer na vida tem riscos. É a probabilidade de algo dar certo ou de dar errado, ok? Não tenham dúvidas, ao se inserirem no mercado de trabalho, vocês ou todos nós, a gente coloca a nossa capacidade de trabalhar em risco. Sacam? Beleza? E óbvio, a gente precisa gerenciar esses riscos para fazer com que as coisas funcionem, que as coisas deem certo, ok?
tem ambientes de trabalho que favorecem, né, o trabalho, tem ambientes de trabalho que desfavorecem, ou seja, elevam os riscos de a gente conseguir ou não. Se você se insere no mercado de trabalho, numa função, e aí pode voltar aqui para mim, Isnaba, se você se insere no exercício de trabalho, numa função ou num local em que você não tem familiaridade com aquele ofício, os riscos, eles se elevam de sobremaneira. Agora, se você se insere no mercado de trabalho, numa função e num ambiente de trabalho no qual você tem intimidade, no qual você tem uma certa expertise, né? Você fica mais à vontade, você consegue se mover com mais tranquilidade ali naquele ambiente, logicamente o desempenho tende a melhorar. Por isso é muito importante o processo de autoconhecimento, porque a gente entra onde a gente sabe que as nossas forças elas podem se destacar e onde a gente pode estar minimizando as nossas possíveis fraquezas, ok? Isso é maturidade, né? Você não vai entrar numa fogueira, você vai entrar... E aí é a história da humildade. Humildade é você reconhecer o terreno, é você saber onde está pisando, né? A humildade em relação ao ambiente, né? O que é que está acontecendo, de que forma acontece, como é que eu posso me encaixar aqui. Essa é uma pegada, tá bom? Beleza, minha gente? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Então, vejam só. As empresas, minha gente, nesse contexto, precisam criar um ambiente atrativo para que ela, inclusive, se torne para que no entorno da empresa se crie um fluxo atrativo de negócios e de pessoas, sejam elas, por exemplo, atrativos de negócios. A empresa precisa criar um ambiente atrativo para que ela possa construir relações com seus fornecedores, negócios, para que ela possa atrair credores para o negócio que financiem, que você consiga acessar linhas de crédito e taxas de juros, né, taxas de juros mais baixas. A empresa precisa criar um ambiente atrativo para que ela possa atrair, né, bons funcionários do ponto de vista da competência técnica, do ponto de vista de profissionais, né, com inteligência emocional, né, e ética e moral, entendem? Profissionais que queiram trabalhar ali. Também a empresa precisa ser atrativa, porque de repente ela pode encontrar uma outra fonte de financiamento das suas atividades. Quem sabe novos acionistas, ok? Aqui mesmo, por exemplo, aqui em Teresina, teve uma faculdade que foi fundada por professores aqui, e uma faculdade de grande renome. De repente chega um grupo empresarial estrangeiro e ela quer entrar de acionista, inclusive majoritária, na faculdade aqui. E assim o fizeram, e aí a faculdade ela deu um upgrade, ou seja, um bom negócio pode atrair novos acionistas, gente que está interessada em comprar aquela empresa. E essa é uma clareza que a gente precisa ter. Volta aqui para mim, Isnaba, por favor. Todo negócio tem 3 caminhos para os quais ele precisa estar preparado. Uma empresa precisa estar preparada para crescer, porque senão tem empresas que quebram quando não estão preparadas para isso. Tem empresas que precisam estar preparadas para, de repente, serem vendidas, né? A empresa atua num determinado segmento, ela tem uma grande carteira de clientes, ela movimenta muitos negócios, ela tem uma boa reputação,
se ela está num mercado muito interessante e em expansão, é completamente natural que alguns investidores queiram investir naquele negócio. Não vão investir do zero, mas para um negócio que já está consolidado, existem grupos que estão interessados em adquirir. Eu estou dando um exemplo dessa faculdade aqui. Aí um grupo americano vem e comprou a faculdade, entendem? Ou seja, ela se tornou um ambiente atrativo, chegou ao ponto de atrair acionistas, né? Financiadores, investidores que quiseram se tornar acionistas daquela empresa, acionistas majoritários, inclusive. Foi o que aconteceu com a Ipioca, que produz cachaça no Ceará. A Ipioca, ela estava tão bem posicionada, reputação, estrutura, mercado, clientes, que pode ser que grupos empresariais não quisessem investir do zero lá no mercado cearense. Aí o grupo Johnny Walker vem e compra lá do uísque, vai e compra a cachaçaria Ipioca, entendem? A mesma coisa aconteceu com aquela marca de carros, a Troller. A Troller, ela era brasileira e ela era cearense. E a Ford se interessou pelo negócio e comprou a Troller. Agora, imaginem vocês trabalhando na área de recursos humanos e gestão de pessoas numa empresa que acaba sendo adquirida por outra. Os proprietários resolvem vender. E vocês estão lá dentro. É crucial, é fundamental o papel da área de recursos humanos nesse momento para gerenciar esse processo de mudança e que, por muitas vezes, pode ser muito traumático até. Por quem já está na empresa, tem gente que vai chegar na empresa, tem gente que vai ser demitido, tem gente que vai ser admitido, entendem? Então, esse processo ele precisa ser bem gerenciado e a área de recursos humanos ela está aí no centro das atenções em momentos assim. Ficou claro isso, minha gente? Sim ou não? Por favor, me digam aí pelo chat. Quando eu digo das empresas serem vendidas ou serem literalmente vendidas, são processos que eu me refiro, processos de aquisição, onde grupos maiores, econômicos e maiores, acabam adquirindo empresas menores. Ok? Beleza? Tudo bem, minha gente? Sim ou não? Por favor, me digam aí pelo chat. Beleza? Tudo bem. Então vamos lá. Olhem, um exemplo muito mais próximo da gente, inclusive, do que esses que eu acabei de dar. Lá no Maranhão tem o Guaraná Jesus, um Guaraná lá, inclusive o bicho é da cor rosa. O Jesus lá é parte da cultura, o pessoal consome, deixa de tomar Coca-Cola para tomar o Guaraná Jesus. A Coca-Cola no Maranhão não conseguiu comer a fatia de mercado dos consumidores do refrigerante Jesus. O que foi que aconteceu? A Coca-Cola botou preço e comprou a fábrica dos refrigerantes Jesus. Entendem? Bem aqui no Maranhão, do lado. Inclusive o Guaraná, nem aqui do outro lado aqui, atravessando o Rio Paraíba, do Maranhão para cá, nem aqui em Teresina tinha para comprar. Né? E depois disso começou a aparecer aqui no varejo, já vende o Guaraná Jesus, mas isso só depois de ter sido comprado pela Coca-Cola. Ok, então é um exemplo bem prático e bem próximo aqui da gente, tá bom? Eu estou olhando aqui pelo chat do IPTV, estou vendo conectados conosco Alto Longar, boa tarde, Beneditinos Canavieira, Juazeiro do Piauí, Lagoa do Sítio, Novo Santo Antônio, São Julião, São José e Sussuapara. Boa tarde, minha gente. A Leidiane está dizendo que ficou claro. Por favor, povo dos demais polos, por favor, me digam aí se ficou claro, se está tudo bem.
ok? Tanto pelo chat do IPTV como pelo chat do YouTube. Mestres presenciais, fiquem à vontade para colocarem aí os seus nomes e os nomes dos seus alunos, que aí eu vou lendo aqui durante a transmissão, tá bom? Isnaba, por favor, pode botar o slide aqui na tela, beleza? Fabiana, Profá, vamos adiante. Também, opa, faltou um aqui, eu não falei do governo, né? O governo também é um interessado na empresa, já que o governo arrecada impostos, né, da empresa. E aí a empresa precisa ser atrativa do ponto de vista positivo, porque se não for positivo, o que vai acontecer é que a empresa vai ter tributos arrecadados do governo e deva a qualquer um, menos ao fisco, menos ao governo. Eu já tenho dito isso em algumas aulas para a galera lá da administração na disciplina de direito empresarial. Então, não devam ao fisco. Então, a empresa precisa criar um ambiente atrativo, inclusive nisso, não é? De boas relações com o governo. Por exemplo, não sendo um devedor do fisco, porque os juros são altos, a cobrança é pesada e não tem jeito, você tem que pagar de qualquer forma, não tem jeito, tá bom? Esses elementos todos que eu circulei aí de roxo, né, que são aí esses nomes soltinhos aí, os credores, o governo, os fornecedores, os funcionários, os acionistas, são exemplos de stakeholders, né? O que é isso? São entes interessados no funcionamento da empresa. Os acionistas querem participar dos lucros, os funcionários querem recompensas financeiras e não financeiras, os fornecedores querem que a empresa honre com seus contratos de fornecimento, os credores querem que a empresa arque com o pagamento do capital que elas pegaram emprestado, o governo quer que a empresa pague seus impostos, e também tem um outro stakeholder que eu até não destaquei aqui, que é o cliente, né? O cliente é um outro stakeholder. A empresa atrativa atrai clientes e isso é muito bom para todo o ecossistema. Não é verdade? Então, nós temos aí esses elementos todos aqui. Vamos adiante. Agora, minha gente, também se mostra verdadeira a hipótese de que a empresa deve buscar os múltiplos interesses, atender aos múltiplos interesses, né? Isso aqui força gestores a um novo modelo de governança. Porque qual é a hipótese básica para um negócio? É maximizar lucros. Os lucros, eles são uma forma, maximizar os lucros. Os lucros são uma forma de remuneração do proprietário. Ele fez o investimento, ele quer retorno desse investimento feito e as empresas tendem a focar na maximização do lucro. E pode acontecer, viu? Deixa eu voltar aqui no slide. Pode acontecer de a empresa, nesse processo, literalmente sacrificando aqui, ela quer maximizar lucro, sacrificando os seus funcionários, explorando-os. Pode ser que a empresa queira maximizar seus lucros, deixando de recolher impostos ao governo, fazendo, por exemplo, sonegação fiscal, ok? Pode ser que a empresa ela vá buscar maximizar lucros, né? Por exemplo, comprometendo seus contratos com os fornecedores. Pode acontecer. Entendem? Clientes, a empresa pode, inclusive, boicotar cliente vendendo produtos que não atendam às necessidades dos clientes. Pode acontecer. Em função de quê? De querer maximizar o lucro do proprietário.
Ficou claro, minha gente? Só que o que está dito aqui é que essa premissa de maximizar lucros, ela precisa estar alinhada agora com uma outra pegada. A pegada aqui, deixa eu destacar em verdinho, é a busca por atender os múltiplos interesses, não somente dos proprietários. Até porque hoje a pressão ela é muito maior em cima de uma organização. A pressão, inclusive, por responsabilidade social. A pressão, inclusive, por respeito às questões ambientais. Tá certo? Beleza? Povo de Canavieira, boa tarde, professor. Muito boa sua aula. Beleza, povo de Canavieira. Ok, minha gente, tudo bem? Então, se buscar maximizar lucro, você foca apenas em atender o interesse do proprietário. Mas tem outros interesses que precisam ser equilibrados aí. Destaco em azulzinho aí. Existem pesquisas e existem dados, evidências que apontam para uma governança que busque balancear os múltiplos interesses e não apenas dos proprietários. Até porque, se for diferente disso, não é sustentável. Pode voltar aqui para mim, Isnaba, por favor. Pode me colocar tudo aqui na tela. Porque vejam só, você pode até operar baseado na exploração de seus funcionários, mas isso baixa ou reduz produtividade, gera insatisfação, problemas de trabalho em equipe, incapacidade de execução de tarefas, tudo isso em um ambiente tóxico, né, e capaz de atrapalhar a empresa no sentido de atingir os seus objetivos. Ou seja, né, essa exploração dos funcionários pode afetar diretamente a gestão de pessoas, a gestão dos recursos humanos. Ficou claro, minha gente? Sim ou não, por favor, me digam aí pelo chat. É porque a gente está falando de construção de relacionamentos. E essa construção de relacionamentos precisa ser feita no longo prazo. É uma relação ganha-ganha. Toda vez que numa negociação, e a gente já tratou disso aqui, a relação é ganha e perde, bem, esse sistema está desequilibrado e ele não vai funcionar na sua plenitude de forma eficiente, de forma eficaz. Quando eu digo eficiente, eu estou falando de processos. Quando eu falo de eficácia, eu estou falando de resultados. Isso aqui pode estar comprometido num ambiente que não é saudável. Ok, minha gente, tudo bem? Câmbio. Esses são pontos que merecem destaque. Ora, se a empresa ela opera para maximizar lucro e ela oferece produtos que não atendem às necessidades dos seus clientes, minha gente, isso não é um relacionamento de longo prazo. É curtíssimo prazo. Você já perdeu aquele fluxo de caixa. Porque o valor de um cliente não está na única vez que ele vai comprar um produto ou adquirir um serviço de você. É quando ele volta as várias vezes e, quem sabe, trazendo mais clientes para consumir produtos ou serviços daquela marca. Esse é o valor do cliente. Entendem? É essa a construção de relacionamento que precisa ser feita. Sacam isso? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Então, essa é a pegada da governança. E aí eu digo para vocês, gerenciar uma empresa que busca apenas maximizar lucro é mais fácil do que uma empresa que busca atender os múltiplos interesses? Sim, é mais fácil gerenciar uma empresa que só foca em lucro. Gerenciar os múltiplos interesses é muito mais complexo, mas é um modelo que é sustentável para os dias de hoje. Os agentes econômicos, minha gente, aqui eu já, vejam só, aqui,
eu cometi um erro aqui. Esse aqui a gente já falou desse elemento aqui. Aqui a gente já falou. Então percebam, eu estava falando dos stakeholders e o que é importante aqui? Eu preciso listar os stakeholders que têm interesses legítimos. Eu botei o X aqui porque desses outros eu já falei ali atrás, tá bom? Então nós temos aqui. Eu preciso fazer uma lista de stakeholders que têm interesses legítimos no jogo e que podem ser afetados pelas decisões. Ficou claro, minha gente? Sim ou não? Por exemplo, a empresa ela tem uma reputação de mercado. Bora imaginar que ela seja uma pizzaria. E eu opto eu tenho uma reputação, minha pizza é muito boa, mas detalhe, eu resolvo trocar de fornecedor. Eu deixo de usar presunto para usar mortadela. Eu troco o queijo bem macinho, né? Um queijo mussarela bem macio, eu diminuo, eu não uso mais o queijo catupiry e troco por um queijo duro, né? Que lá no forno o bicho nem derrete direito. Eu troco produtos de melhor qualidade por produtos de qualidade mais baixa. E continuo cobrando caro dos meus clientes. Bora imaginar que eu tenda a querer aumentar minhas margens de lucro. Percebam, essa minha tomada de decisão de alterar o preço, a qualidade do meu produto trocando o fornecedor, pode afetar, essa minha decisão pode afetar o interesse legítimo do meu cliente, que é de pagar um preço justo por uma pizza deliciosa. Eu estou fazendo ele pagar caro por uma pizza de qualidade ruim. Entendem isso? Câmbio? Tudo bem, minha gente? Sim ou não, por favor, me digam aí pelo chat. De repente, né, eu começo a mudar a minha forma de relacionamento com os meus funcionários. Eu passo a tomar decisões de forma unilateral, sem necessariamente estar dialogando com eles na busca de equilibrar as melhores condições de trabalho. Ok? Isso é uma decisão que eu tomo, mas que pode afetar o engajamento ou envolvimento dos meus funcionários no ambiente de trabalho. Entendem? Esses são pontos que merecem destaque. Então a gente precisa fazer uma lista, né, de stakeholders que têm interesses legítimos, né, no funcionamento da empresa. Para vocês terem uma noção, isso parece ser óbvio, mas Isnaba, volta aqui para mim e me coloca tudo aqui na tela. Tem empresa que nem sabe quem são os seus clientes. Tem empresas que não têm um cadastro de clientes. E eu não estou falando, é quase que da regra. Tem empresas que mal conhecem os seus funcionários. Tem dados formais, dados cadastrais, mas não conhece os funcionários e também tem dificuldade de enxergar os funcionários como pessoas. E o funcionário se reduz a um número de cadastro, entendem? Essa é uma questão que merece... É a mesma coisa de um professor que não se preocupa em aprender o nome dos alunos, ou, de repente, o aluno é um número 1, 2, 3, 4, 5, é como se o aluno não tivesse um nome. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque na minha prática, né, infelizmente, eu não consigo fazer isso aqui pela mediação tecnológica. É muita gente, eu não consigo acompanhá-los assim. Mas numa sala presencial,
eu gasto energia para aprender o nome dos alunos, não é? Até porque quando eu preciso chamar a atenção em sala de aula, eu chamo por, opa, fulano de tal, cicrano, ou Raimundo, ou Maria, ou Ângela, por favor. É diferente. É uma construção de relacionamento diferente. Uma construção de confiança, entendem? Então, parte desse princípio. Isso é gestão de pessoas, é gestão de recursos humanos. Quanto mais eu conheço o meu cliente, mais eu vou conseguir aprofundar produtos e serviços que consigam atender às necessidades desses meus clientes. E é o ganha-ganha. Quando eu atendo às necessidades e os desejos desse cliente, isso volta monetariamente para a marca, volta monetariamente para a empresa. Se eu vou trabalhar em equipe, né, e eu transmito confiança e boas energias e trabalho para construir uma relação com os meus colegas de trabalho, isso volta também de forma positiva para mim. Sacam isso? Né? É fundamental que essa coisa aconteça para um trabalho em equipe. Então a gente tem que listar os stakeholders, né? Quem é que tem interesse, né, no funcionamento da empresa, quais são os elementos que fazem parte do ecossistema daquela empresa. E um outro ponto complementar que está logo abaixo, pode botar o slide todo aqui na tela, Isnaba, por favor. Não basta eu listar, é muito importante eu também eu classificar. Eu preciso classificar como grau de importância. Até porque eu vou ter entre os fornecedores com os quais eu tenho o maior contrato e fornecedores que me fornecem um valor bem menor de contrato. Eu não posso botar esses fornecedores, eu não posso tratá-los do mesmo jeito. Eu preciso fazer uma ponderação. Eu tenho clientes eu não posso tratar clientes que me são excelentes, que eu tenho uma relação duradoura de longo prazo, né? Clientes de alto valor na minha carteira de clientes, né? Que a gente tem uma relação estreita com clientes eventuais, ou clientes que compram de mim aqui e acolá, clientes que não estão engajados, ou sei lá, clientes que por alguma ocasião compram de mim, mas que em outra ocasião podem comprar da concorrência. Né? Volta aqui, Isnaba, por favor, para mim pode me encher tudo na tela. Até porque é com base nesse conhecimento que eu posso fazer uma classificação de clientes, entendendo quais são os meus clientes mais quentes, os clientes dos quais eu preciso continuar mantendo uma excelente relação. Quais são os clientes que são eventuais, que compram de mim aqui e acolá, e que é uma relação fria, sem proximidade. Se eu identifico esses clientes, eu posso ir atrás, tentar entender o que está acontecendo, e tentar estreitar essa relação. Eu posso, inclusive, identificar quem foi meu cliente e não é mais. E por que deixou de ser o meu cliente? Aí a gente vai em busca desse cliente. Ou de quem ainda nem é cliente. São abordagens diferentes. E a empresa só consegue fazer essa abordagem diferente se ela conhecer. E outra, esse tipo de tomada de decisões da empresa, esse tipo de visão da empresa depende diretamente dos profissionais que foram recrutados para trabalhar naquele ambiente de trabalho. Depende muito da gestão de pessoas e dos recursos humanos, porque ele é a área que recruta o pessoal, que vai ter essa visão e que vai definir objetivos, vai definir metas e vai desenhar estratégias e vai operar para que essas coisas aconteçam, para que a gente mantenha bons clientes,
para que a gente se aproxime de clientes que estão mais distantes, que a gente recupere clientes que já foram da gente e a gente perdeu, e para que a gente possa buscar incorporar novos clientes à nossa carteira. Sacam isso, minha gente, sim ou não? Mas vejam, por trás disso que eu estou dizendo, tem um processo de seleção e de recrutamento de profissionais e de talentos que estejam conectados com essa lógica. Faz algum sentido isso que eu estou dizendo? Sim ou não? Por favor, me digam aí pelo chat. O bom desempenho da área profissional, da área operacional de uma empresa, o bom funcionamento da parte comercial, da parte financeira, tem no bastidor a atuação do pessoal, da gestão de pessoas e dos recursos humanos. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Ok, minha gente? Alto Longar, Beneditinos, Canavieira, Juazeiro do Piauí, Lagoa do Sítio, São Julião, São José do Piauí e Sussuapara. E povo que nos acompanha aqui pelo YouTube. Minha gente, então, a gente tem diversos interesses que estão no entorno de uma organização, né? E aí, esse é o ponto. É a busca do equilíbrio dos múltiplos interesses. Isso aqui não é fácil, mas precisa ser buscado. Ok? Dos múltiplos interesses. Aqui precisa ser buscado em todos os sentidos. É numa empresa agropecuária, independente do segmento que ela atue, é uma granja de frangos, é uma mineradora, é uma fazenda que produz gado para corte, é uma cooperativa ou associação, sacam? São equilibrar os múltiplos interesses. Para cada segmento que eu citei, que eu dei exemplo aqui, é um conjunto de interesses diferentes. E é preciso que o profissional, os profissionais da área estejam ligados nisso. Por exemplo, a gente tem a cobrança de ativistas e do próprio mercado. Por exemplo, na área do meio ambiente, cada vez mais as pressões elas aumentam por parte das marcas e das empresas por uma gestão comprometida com o meio ambiente. E ainda assim tem marcas e empresas que, apesar de ter uma legislação ambiental, elas insistem em não seguir a legislação ambiental. Ok, minha gente? É uma cobrança de ativistas e do mercado, por exemplo, por mais diversidade dentro da empresa. Deixa eu dar um exemplo aqui. E a gente está falando de organização de forma ampla, né? De forma muito geral. Os partidos políticos, a legislação força que eles pelo menos tenham uma cota de 30% de mulheres concorrendo a cargos eletivos. Porque existe um baixo percentual de mulheres que estão na política, nos processos de tomada de decisão. Então, existe um esforço no sentido de aumentar essa participação feminina. Uma delas é definindo cotas para essa participação feminina na política. Entendem isso que eu estou falando? Isso é cobrança dos ativistas e do mercado. E ela é justa, é uma cobrança que faz todo o sentido. Sacam isso, minha gente? Sim ou não, por favor, me digam aí pelo chat. Ok. Câmbio. Esses são pontos que a gente precisa deixar muito claro. Ok? Aí tem as pressões do ponto de vista de meio ambiente, né? Existem pressões que a gente precisa na área, por exemplo, da diversidade de gênero e de raças dentro da empresa,
É fundamental que isso aconteça também. É tudo muito dinâmico, ok? A gestão estratégica dos stakeholders. Eu acabei de citar vários exemplos de stakeholders aqui. São clientes, credores, fornecedores, colaboradores. É preciso essa gestão estratégica. A empresa está preocupada em observar os interesses e atender razoavelmente os interesses desses stakeholders, tá bom? E isso muda, né? De acordo com cada modelo de negócio, você vai ter um conjunto de stakeholders diferentes. Os stakeholders de uma startup que produz aplicativos para celulares, por exemplo, é um. Os stakeholders para uma fazenda que produz gado é outro, para uma granja de frango é outra, sacam? Para um ambiente educacional, como uma escola, também são outros stakeholders, e aí a gente precisa ter essa clareza. E faz parte do equilíbrio dos múltiplos interesses atender a certas cobranças de ativistas do mercado, essa gestão estratégica de stakeholders, bem como a construção de relacionamentos. E a construção de relacionamentos de longo prazo, buscando um negócio chamado de, deixa eu botar aqui desse lado, a sustentabilidade. Ficou pequeno o espaço aqui. Sustentabilidade. Ok, minha gente? Tudo bem? Câmbio? Vamos adiante. Olhem só alguns tópicos que estão postos na ordem do dia, não é? E que precisam ser enfrentados pela empresa da mesma forma. O machismo, nós vivemos numa sociedade paternalista, uma sociedade em que homens têm muito mais direitos do que as mulheres, muito mais privilégios. Não digo direitos, mas privilégios os homens têm mais do que as mulheres, em todos os níveis da sociedade. Então, essa coisa ela precisa ser vencida. Se eu estou falando aqui de enfrentamento ao machismo, naturalmente você vai ter um movimento de enfrentamento ao machismo que é o feminismo. E por vezes, essa coisa, ela toma certos contornos que chamam muita atenção. Volta aqui para mim, Isnaba, por favor. A gente tem uma sociedade paternalista, machista, e que é muito opressora do ponto de vista dos direitos das mulheres. E aí quando surgem movimentos organizados femininos e certos movimentos femininos, para chamar a atenção, adotam protestos que de fato chamam muita atenção. Mas assim, é tanto tempo de opressão, de restrição de privilégios, que na democracia, inclusive, nem toda a participação ela é pacífica. E a gente tem que saber compreender todas essas questões. É óbvio que é fruto de um amadurecimento das duas partes, da sociedade machista e também dos movimentos feministas que atuam na defesa dos seus direitos. Mas tem gente que quer criminalizar, tem gente que quer contaminar o movimento feminista. E aí, do ponto de vista organizacional, eu vou mostrar um exemplo para vocês de como a luta feminista ela é importante na sociedade. Quem aqui não acompanhou pela internet o escândalo que aconteceu dentro da Caixa Econômica Federal, onde o presidente da Caixa, ele caiu, ou seja, ele foi desligar, ele se desligou da presidência da Caixa por uma série de denúncias que envolviam assédio sexual, ou seja, havia uma relação de poder onde ele hierarquicamente era superior e que algumas mulheres estavam submetidas
a assédio sexual por estarem em posições hierarquicamente inferiores. Vocês sacam como essa questão ela é válida, como ela é concreta e como ela precisa ser enfrentada. Entendem? Isso foi exposto lá na Caixa Econômica, enquanto os outros lugares ou ambientes de trabalho são extremamente complicados para as mulheres estarem inseridas, né, sem ter que se sujeitar a esse tipo de situação. Sacam isso? Beleza, minha gente? Sim ou não, por favor, me digam aí pelo chat. Meninas, né, que acompanham essa aula, né, que estão fazendo curso técnico em recursos humanos, né, vocês que vão trabalhar nas empresas, na área de, ou de repente na iniciativa no poder público ou no terceiro setor, em ONGs, fundações, cooperativas ou associações. Meninas, vocês precisam estar preparadas para entrar num ambiente de trabalho em que, por exemplo, vocês possam estar expostas a esse tipo de situação e precisam saber enfrentar esse tipo de situação. Sacam? Ou preparar as novas funcionárias a estarem fazendo parte ou estarem se preparando para ambientes assim. Vou dar outro exemplo. Alguém aqui não viu pela internet a mulher que estava em trabalho de parto, ela estava sedada e que o médico abusou sexualmente dela. Vejam como o que a gente está falando e está pautado aqui no slide. Nós vivemos numa sociedade machista e que, naturalmente, esse machismo ele acaba gerando naturalmente uma força oposta para enfrentá-lo, que é o feminismo. Eu espero que ao longo do tempo a gente encontre um modelo de sociedade que consiga evoluir de um conflito entre uma sociedade machista e movimentos feministas para que a gente avance para uma sociedade em que ela possa lidar com a igualdade de gêneros. Aí é a evolução do processo. Ok? Minha gente, estou olhando aqui para o horário, 17 horas e 18 minutos. Eu vou para um breve break. São 3 minutinhos, já já eu estou de volta.